estar recebendo vocês aqui e poder falar um pouquinho de uma cultura que para nós é tão gratificante, desafiadora, né, que é a citricultura, mas também é tão gratificante, tão prazerosa de se trabalhar, e falar de um tema tanto quanto específico, já que há tantos desafios na citricultura, mas falar de nitrogênio e potássio, tá? E ainda que de maneira simples e rápida, mas o que a gente tem feito e alicerçado em algumas pesquisas para tentar melhorar a nossa produtividade. E só para a gente contextualizar, a gente já comentou informalmente, esse é um talhão que nós várias vezes já discutimos de arrancar, né, pai? E hoje está com uma produtividade muito boa, muito legal, e a gente acredita que seja atrelado principalmente à nutrição. A gente vai falar um pouquinho do que a gente tem feito nesse sentido, tá joia? Então, nitrogênio e potássio para altas produtividades do citros da laranja, tá joia? Vamos começar falando um pouquinho do nitrogênio. O nitrogênio é o nutriente que a planta de laranja mais absorve, tá? Juntamente com o potássio, são os dois nutrientes que a planta mais absorve. Tá? Ele tem algumas funções essenciais na planta, como componente da clorofila. Tá? Então toda essa coloração verde mais intensa da planta de laranja, ou de todas as plantas na verdade, está atrelada à presença da clorofila, que é quem faz a fotossíntese, ou seja, quem produz a energia dentro da planta. Então só aí a gente vai falar, opa, nitrogênio é muito importante. Sem nitrogênio, planta mais amarelada, menos alimento, tá? Menos carbono dentro da planta, ela vai ter dificuldade de encher o fruto, tá? Então faltou nitrogênio, faltou fotossíntese, faltou clorofila, frutos menores, tá joia? Então só por aí já é algo importante. Faz parte de aminoácidos, proteínas, enzimas, DNA, RNA, que é todo o funcionamento da planta. Então, só para falar que nitrogênio é de fato muito importante, tá? Muito importante, é algo que eu devo ter uma atenção muito especial e normalmente, didaticamente, nós associamos o nitrogênio muito mais à parte vegetativa da planta, tá? Então eu preciso trabalhar com um certo equilíbrio entre nitrogênio e potássio, nem tanto vegetativo, porque senão a planta vai vegetar demais e no Aldinho falou de pegamento, vai derrubar frutos, tá? Então se a planta vegeta demais, ela acaba preferindo vegetar e não frutificar. Então eu preciso ter essa atenção de não exagerar nitrogênio por causa disso, embora ele seja muito importante, tá? Algo extremamente importante é se atentar aos níveis de nitrogênio na folha, tá? Na folha, qual que é o ideal? Qual que é o adequado? De 23 a 27 gramas por quilo na análise do tecido foliar, tá? Esse é o adequado. Abaixo de 23, tá baixo, tá faltando, planta vegeta menos, produz menos folha, vai ter menor capacidade de encher esse fruto, tá joia? Acima de 30 eu já estou indo para o excesso. Excesso ela vai começar a vegetar demais e diminuir a frutificação também. Vai ter grande número de frutos, mas frutos pequenos, tá? Isso é um problema para nós. Tá? Então adequado entre 23 e 27. E olha como que isso funciona. Ó, eu tenho produção relativa, ou seja, 100%. Qual que é a capacidade de produção 100% do meu pomar? Ele vai atingir esse 100% lá chegando aos 28 gramas por quilo na folha. Ó, nitrogênio foliar, teor na folha. Então isso é adequado. Nessa faixa eu vou estar ali produzindo de 100 a 90% da capacidade desse pomar. Se eu abaixar de 24, ó aqui ó, 24, está produzindo algo em torno de 70%. Pô, bobeei no nitrogênio, faltou nitrogênio, o teor na folha caiu, pronto, perdi 30% de capacidade produtiva. E a diferença de repente de 4 caixas cai para 3 caixas, cai para 2 caixas e meia. É uma diferença simplesmente no nitrogênio que eu bobeei. Mais do que isso, não adianta, tá? Aqui estabiliza, a produtividade não sobe mais, a tendência é o que? Começar a cair, vou vir para o excesso, começar a cair. Então não é nem abaixo, nem acima, onde eu estou gastando dinheiro e não está tendo retorno produtivo, tá joia? Qual que é a importância disso? Bom, a importância disso é, obviamente, eu ter a minha produtividade máxima de capacidade desse talhão com nitrogênio adequado, a quantidade colocada de maneira adequada e no momento adequado, tá? Mas tem um detalhe muito importante nisso, muito importante, que não basta apenas, a gente vai falar das quantidades, né? Então das recomendações, que é sempre em função do teor na folha. Olha só, para laranja indústria, se eu tiver com o teor adequado já, eu vou só fazer manutenção, em função da produtividade eu vou de 80 kg por hectare até 220 kg por hectare
de nitrogênio, tá? De nitrogênio. Aí vai depender da fonte que eu vou utilizar. Eu tenho que fazer uma regrinha de 3 para transformar na fonte. Nitrato de cálcio, nitrato de amônio, ureia e tal. Temos porcentagens diferentes, mas é importante que eu tenha análise do tecido vegetal para balizar, para dar o meu entendimento de quanto eu preciso colocar de nitrogênio. Opa, tá baixo. Nitrogênio na folha, ó, tá baixo. Menor que 23. Eu uso quantidades maiores, ó. Produtividade baixa, 120, produtividades mais elevadas, 240. Só para vocês terem ideia, aqui nós trabalhamos com 220 kg de nitrogênio por hectare, em todos os setores, tá? Tá tudo legal, tudo adequado. A gente trabalha com a máxima produtividade, tá? A gente quer a máxima produtividade, já no nível adequado, 220. Fiz uma análise, o teor tá baixo, vou aumentar, vou fazer 240 nitrogênio e aí a gente vai escolher a fonte. Ah, não tá alto, tá? Tá elevado, usei muito nitrogênio, o teor tá alto na folha, eu vou usar um pouquinho menos para abaixar e trazer para o nível adequado, ok? Olha aquilo que a gente falou de relação, tá? Isso é para laranja indústria. Então eu tenho uma recomendação para laranja indústria. Eu tenho uma recomendação para laranja mercado, onde eu quero laranjas um pouco maiores. Olha o que acontece. Eu vou diminuir as minhas doses, ó. Teor baixo, máxima produtividade, 180. Teor baixo, máxima produtividade, 240. Estou falando em 60 kg a menos de nitrogênio por hectare. Por quê? Porque o excesso de nitrogênio diminui o calibre da minha fruta, tá? Então isso é importante, porque isso tem relação com o potássio também. Então se eu quero frutos maiores, eu diminuo um pouco o nitrogênio, tá? Vou ter um número de frutos menores e por isso também frutos maiores, tá joia? Então legal, fiz a recomendação, fiz a análise de tecido vegetal, fiz a recomendação, vou utilizar qualquer fonte de nitrogênio? Normalmente, eu digo assim, até de experiência nossa e de vivência na pesquisa, normalmente nós não fazemos muitos testes de fonte, tá? A gente faz muito teste de quantidade. Aí aumenta a quantidade, produz mais, eu diminuo a quantidade, produz menos, mas a fonte a gente não avalia muito. E a fonte se mostra para os citros extremamente importante, tá? Quando nós estávamos no cenário de perspectiva de arranquio dos talhões, das plantas e tudo mais, nós estamos utilizando o nitrogênio amoniacal, tá? Usando a mesma quantidade, os mesmos 220 kg por hectare, tudo bonitinho e tal, pensando que estamos fazendo tudo muito bem feito, tá? Mas, no caso dos citros, os citros não toleram amônio. Laranja não gosta de amônio, tá? Laranja gosta de nitrato, tá? Nitrato e gosta de cálcio solúvel. Então, olha só esse gráfico aqui, é de um trabalho de 2006, do professor José Quajo e do Dirceu Matos Júnior, com laranja, um trabalho de 8 anos, tá? Que são médias de 8 anos de análise. Num pomar de Valência sobre Swingo, tá? Aqui é Hamlin sobre Swingo, então porta-enxerto Swingo presente nos dois. E aqui nós temos duas linhas, tá? Vamos olhar a linha de baixo primeiro, ó. Essa linha que tem o triângulo aqui presente. Isso é fornecimento de nitrogênio com nitrato de amônio, tá? Nitrato de amônio, porque está em inglês, né? Então amônio nitrate, nitrato de amônio. O que a gente observa? A gente observa o seguinte, ó. Eu saio de 80 kg por hectare de N, tá? De N até 320. O que vai acontecendo? Quando eu venho de 80 para 160, aumenta a produtividade, tá? Que é a produtividade de frutos, toneladas por hectare. Quando eu venho para 240, ele sobe mais um pouquinho. E tem a máxima produtividade aqui, ó, 240 kg de nitrogênio por hectare, tá? Com nitrato de amônio. Quando eu aumento, vem para 320, a produtividade cai. Tá? Então, no nitrato de amônio, eu tenho a máxima produtividade com 240 kg de nitrogênio por hectare. Não adianta eu aumentar mais do que isso. Começa a ser maléfico e não benéfico. Começa a prejudicar a planta e não beneficiar a planta. A produtividade cai. Tá joia? Então, isso é nitrato de amônio. E eu estou aqui chegando à produtividade de algo em torno de 50 toneladas por hectare. Tá joia? Quando eu mudo para nitrato de cálcio, que são aqui os quadradinhos, tá? Nitrato de cálcio, eu vou aumentando a quantidade de nitrogênio, tá? 80, 160, 240, 320, e a produtividade vai aumentando, tá? E ela não parou de aumentar, tá? Em determinado momento do experimento, eles estavam trabalhando até 240, aumentaram para 320, tá? Porque eles estavam observando esse comportamento que é, eu aumento o nitrato de cálcio e a planta responde. E a planta continua aumentando a produtividade. E ela não parou.
tá? Provavelmente se eu coloco mais 20 quilos aqui, ó, 340, de repente ela até aumentasse um pouco mais, tá? Ela ainda estava num ascendente aqui, num aumento linear que a gente chama, que é aumentando a produtividade, não parou de responder. Nitrato de cálcio em grande quantidade não prejudicou a planta, só fez bem, tá? E obviamente o que a gente repara é isso, ó, na mesma dose, 80, nitrato de cálcio maior, 160, nitrato de cálcio maior, 240, nitrato de cálcio maior, 320, nitrato de cálcio maior. Nitrato de cálcio com a mesma quantidade de N, sempre com maior produtividade, tá? Qual a explicação por trás disso? Tem um outro experimento aqui bem antigo, onde eles utilizaram nitrato e amônio na mesma quantidade e observaram o que acontece com o pH do solo próximo da raiz, tá? O que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, tem as colorações que é de pH do solo. Amarelo, pH ácido, 4,5, tá? Roxinho aqui, ó, 7,5, pH básico, tá? Então olha só, amônio. O que está acontecendo com o amônio amarelo, ó, que é a raiz da planta, toda amarelada, ácido, tá? Então quando eu uso fontes amoniacais com amônio, eu estou acidificando muito o solo. E a laranja não gosta disso, especialmente uma laranja fertirrigada, onde eu tenho uma concentração de raiz no bulbo úmido, tá? Isso acidifica o bulbo úmido e a planta para de absorver outros nutrientes, para de absorver água, tal, e eu prejudico então a minha planta. Enquanto que no nitrato, usando nitrato, tá roxinho, pH básico, então eu não estou acidificando o meu solo, tá joia? Então essa é a primeira explicação do porquê do nitrato de cálcio ser tão interessante para a produção de laranja, tá joia? Vamos lá, mas não apenas isso. Olha só, novamente, ó, relação de nitrato e amônio na seiva da planta, no interior da planta, como que tá acontecendo, como que sai isso? E a produtividade novamente de laranjas. Isso nada mais é do que a proporção de nitrato para cada amônio. Então eu tenho aqui, ó, 0, está sem nitrogênio, nem tem análise. 2, eu tenho 2 nitratos para cada amônio. 4, tenho 4 nitratos para cada amônio. 6, 6 para 1, 8, 8 para 1. Eu vou aumentando a minha proporção de nitrato, tá? Dentro da planta. Então, quanto maior a proporção de nitrato, maior a produtividade, tá? Então, então, olha só, vou fazer um foliar. Jamais colocar um foliar, numa aplicação foliar, amônio. Qualquer fonte amoniacal de nitrogênio, tá? Isso vai prejudicar a planta, porque o amônio por si só, além daquela acidez lá no solo, dentro da planta, ele também é tóxico, tá? Então, foliar com amônio para laranja, esquece, tá? Quer fazer uma aplicação foliar de nitrogênio, usa uma fonte nítrica, né, de nitrato. Outra coisa importante, tá? Embora a planta de laranja absorva em grandes quantidades nitrogênio e potássio, o nutriente no interior dela, em maior concentração, não é nenhum desses dois, é o cálcio, tá? E para ter grandes produtividades, ela precisa de grande concentração de cálcio no interior da folha dela. Olha isso aqui, ó, concentração de cálcio, tá? Na folha, vai aumentando, ó. Conforme vai aumentando essa concentração de cálcio na folha, vai aumentando a produtividade também de maneira linear. Quanto maior a concentração de cálcio na folha, maior a produtividade da laranja, tá? Então, novamente, fontes solúveis de cálcio, no caso da laranja especificamente, são muito interessantes, tá? Então, nitrato de cálcio, tanto no chão quanto aplicação via folha, até porque o cálcio, a gente sabe, é um nutriente que tem dificuldade de chegar até o fruto, tá? Então, é muito comum a gente falar foliar de cabe, né? O cálcio e boro. Por quê? Porque são dois elementos pouco móveis na planta e que se acumulam onde? Na folha, no órgão que transpira. O fruto transpira pouco, chega pouco cálcio, chega pouco boro. Então é interessante que eu faça foliares desses nutrientes, tá joia? Então que eu coloque diretamente o cálcio também no fruto. Isso é importante, tá? Então o nitrato de cálcio cumpre uma dupla função. Fornece cálcio em grande quantidade e fornece o nitrogênio na forma de nitrato e não de amônio, que é a forma como a planta de laranja prefere, nitrato, tá? Isso vale para todas as plantas? Não. Algumas plantas gostam de amônio. Algumas plantas gostam de uma certa proporção de amônio. Milho, por exemplo, se beneficia se você colocar lá 25% de amônio e tal, tá? Normalmente as plantas, de maneira geral, preferem nitrato, mas algumas se beneficiam de amônio.
Não é o caso dos citros, tá? Citros gosta de nitrato, tá? E aí vamos lá, falar um pouquinho de potássio também. Então, essa foi a mudança que nós fizemos aqui em termos de nitrogênio. Mudar as fontes amoniacais para nitrato de cálcio, tá? Basicamente isso. Quantidade de nitrogênio permanece a mesma, mudando a fonte, tá? Isso por si só já deu uma diferença muito grande. Potássio. Então vamos falar um pouquinho de potássio também. Importante para abertura e fechamento de estômatos, que é onde a planta regula a sua perda de água, entrada de carbono para fazer fotossíntese, né? Ou seja, crescimento dela. Então pensando em períodos de seca, que a gente tem presenciado cada vez mais frequentemente, essa capacidade da planta regular a perda de água via estômato, que são pequenas aberturas na folha da planta, isso é fundamental. Tá? Então o potássio também atua, né, melhorando essa regulação da planta em termos de perda de água. Exerce outros efeitos também, ajuste osmótico, ativador enzimático, tolerância a algumas doenças, tá? Mas o que nos interessa hoje, e é o que o produtor olha no final das contas, é produtividade. No caso dos citros, formação do fruto, tá? Crescimento, tamanho, crescimento e qualidade dos frutos. Então, pessoal, não sei se o pessoal estava aí com bondade, né? Falando, nossa, que fruto doce e tal, né? Não sei se o pessoal estava mentindo, mas é o sabor desse fruto, tá? Quantidade de suco, de caldo no interior desse fruto está muito associado com potássio, tá? Com o nitrogênio, que a gente falou, o nitrogênio tende a mandar um sinal para a planta de vegetação, em detrimento, né, em diminuição a quantidade de fruto, a qualidade do fruto, e o potássio é o sinal inverso. Ó, frutifique, tá? Encha o seu fruto, tá? Então essa é a importância do potássio. Teores na folha, o adequado, o ideal, de 10 a 15, abaixo de 10 está faltando, acima de 20 já torna-se um pouco excessivo, tá? E pode ter seus efeitos prejudiciais, por exemplo, tornando o fruto mais ácido, tá? O excesso de potássio aumenta a acidez do fruto, nem sempre desejado, tá? Então ele não ficaria doce, ficaria na verdade mais azedo, tá? No solo, que é o que normalmente a gente monitora com mais afinco, né? Eu devo procurar sempre essa proporção média, tá? De 1,6 a 3, mas só para vocês saberem, os nossos talhões todos estão aí em torno de 3 a 4, até alguns talhões indo para o alto, baixo de 0,8 a 1,5 e muito baixo abaixo de 0,8, tá? Aí está prejudicando demais a minha produtividade, que eu tenho o mesmo gráfico aqui, ó, que é o que? O teor de potássio no solo, tá? Teor de potássio no solo e a produtividade. Veja só, quando ele cai aqui, ó, abaixo de 1, como a minha produtividade cai rapidamente, né? Então olha só, preço alto de fertilizante. Problema? Claro que é um problema, né? O meu custo aumenta, né? Meu lucro diminui, mas eu não devo de maneira alguma pensar como solução não adubar, tá? O não adubar é perder produtividade rapidamente, tá? Então a gente tem uma linha de perda de produtividade aqui, ó, quando o teor de potássio no solo diminui, que é muito grande, tá? Então eu preciso manejar corretamente, nem jogar em excesso, tá? Não vai adiantar nada eu jogar em excesso. Minha produtividade tende a se estabilizar acima de 2, tá? Não tenho grandes ganhos de produtividade, eu vou estar jogando dinheiro fora, tá? Mas eu preciso sim manter meu pomar aqui, ó, no seu nível ideal, produzindo 100% da sua capacidade, tá? Então não adianta momento de preço elevado falar, não vou adubar, vou economizar na fertilização. Bobagem, perco produtividade, tá? Qual que é o cenário atual? A gente tem aí duas adubações principais, né? Normalmente correção e manutenção. Para pomares cítricos, normalmente a gente fala muito mais de manutenção, que é simplesmente colocar o que a planta está exportando, né? Grande parte do potássio vai para o fruto, tá? Vai para o fruto, ele sai da minha área, da minha propriedade quando eu colho, tá? Então, até mais que o nitrogênio, quando eu estou colhendo, esse frutinho alaranjado aí, a laranja, é uma bomba de potássio. Tá cheio de potássio. Que veio da onde? Veio do solo, tá? Então ela tirou do solo e quando eu colho, lá no caminhão, tá indo açúcares, água e potássio. Então eu preciso repor esse potássio que está entrando. Hoje, a maioria repõe como? Cloreto de potássio, tá? Que é um fertilizante solúvel, mas que tem alta salinidade. Então ele saliniza o meu solo, tá? Ele saliniza o meu solo. Isso é um problema, novamente, especialmente em épocas de déficit hídrico, de falta de chuva, né?
Alguém já foi lá adubar um vaso com uma planta e colocou um pouco mais de adubo e ela morreu, secou? Se alguém quiser fazer um teste, vai lá e põe um sal, ela morre, ela seca. Por quê? Porque o sal rouba a água da planta. Cloreto de potássio, embora forneça potássio, ele faz esse mesmo efeito. Saliniza o solo e rouba a água da planta. Então, em períodos de seca, isso torna-se ainda mais prejudicial. E tem o cloro, que não é um nutriente para a planta. Tá? Na verdade, ele é tóxico também para a planta. Tá? É comum a gente fazer folhagens aí com cloreto tal, e aparecer sintomas de fitotoxicidade. E outra coisa importante, que atrela o potássio com nitrogênio, que é o seguinte: o cloro inibe a transformação do amônio que está no solo em nitrato. Então, olha só, eu acabei de falar para vocês, ó, citros gosta de nitrato e não de amônio. Aí eu fiz uma adubação de ureia, que é uma forma amoniacal, NH2 de nitrogênio, ou nitrato de amônio, tem 50% como amônio. No solo, esse amônio seria transformado em nitrato. Bactérias, né, tal, entram em ação e transformam o amônio em nitrato. Legal. Quando eu coloco cloreto de potássio, o cloro do cloreto inibe essa transformação e ele permanece como amônio. Tá? E a planta vai acabar absorvendo esse amônio e vai derrubar a produtividade de novo. Tá? Ou pelo menos não vai deixar expressar o máximo da sua produtividade. Tá? E aí vem a nossa segunda alteração, que é o que? Alternativo, o K6. Tá? Vocês viram um monte lá em cima, lá perto da caixa d'água, que é uma fonte natural de potássio, que tem o menor custo de K2O. Quem tiver maiores curiosidades sobre o preço, falem com o Newton ou com o Luciano. Não salino, tá? Isso é importante, não salino, especialmente para a gente estar usando para irrigação. Um remineralizador, então também tem, além do potássio, tem cálcio, tem magnésio, alguns micros e tal. Tem alta concentração de silício, isso é bem interessante, a gente precisa aprofundar um pouco mais os estudos nesse sentido, mas é bem interessante. O silício, para quem não conhece, é um elemento benéfico, ele não é essencial para a planta, mas ele é benéfico. No sentido que ele aumenta a resistência ou tolerância das plantas, de maneira geral, não só citros, a pragas e doenças. E também, às vezes, até déficit hídrico, estresse por salinidade. Então ele tem um caráter de melhorar a fisiologia da planta e melhorar a resposta da planta a algumas condições estressoras, condições desagradáveis da planta. Só para fazer um adendo aqui, não é citros, mas é um trabalho com silício que eu estou conduzindo na verdade lá em Marília, em tomateiro. E a gente observou o seguinte: quando a gente aplicava o silício, tá? No caso a gente fez a aplicação direta de silício, diminuía demais a incidência de acro rajado, que é um acro tretaniquídeo, que é comum agora nessa época do ano para laranja. É o famoso acro purpúreo, mexicano, texano. Então talvez até seja uma observação para a gente estar fazendo, que é para ver áreas que recebem K6, que tem alta concentração de silício, se diminui também a incidência desses acros que produzem teito, né? São os tetraniquídeos. É o famoso purpúreo, hoje predomina até mais o mexicano que o purpúreo, né, Naldinho? Não sei como está aí. E também tem o texano, tá? Então tem um elemento benéfico, pode ajudar, de repente, diminuir a rachadura, queda de frutos, tá? Agora a gente precisa aprofundar um pouco mais nisso. E uma relação, né, relação com a dinâmica do nitrogênio no solo, que é isso que eu acabei de falar do cloro, tá? Então esse cloro presente no cloreto de potássio, que prejudica o funcionamento geral dessa nutrição da planta, tá? Fazendo com que o nitrogênio na forma amoniacal permaneça como amônio, a planta acaba absorvendo esse amônio e aí não vai funcionar tão legal, tá joia? Então essas são as duas alterações que nós fizemos aqui, tá? Para alcançar essa produtividade e para mudar plantas que eram perspectiva de arranquio para uma alta produtividade, né? Trocar a forma de nitrogênio para nitrato de cálcio, para uma forma nítrica, tá? Nitrato, e o cloreto de potássio para K6. Olha. Aqui a relação de nitrogênio e potássio, tá? Aquilo que eu falei para vocês aí ao longo da apresentação, breve apresentação, que é o seguinte, ó, quanto maior a quantidade de nitrogênio, né? Então quando a relação prevalecer para nitrogênio, eu estou colocando muito mais nitrogênio que potássio, vai acontecendo o que? Vai diminuindo o tamanho do fruto, ó, tá? Vai diminuindo o tamanho do fruto. Quando eu tenho uma relação mais próxima, eu sempre vou colocar mais nitrogênio, tá? Sempre coloco mais nitrogênio. É uma relação de 1 para 6. Coloquei lá 100 kg de nitrogênio e 60 de potássio. Basicamente é isso que eu estou falando. Eu tenho o que? Frutos maiores, tá? Quando eu vou colocando muito nitrogênio, eu vou aumentando o número de frutos, mas vou diminuindo o tamanho desses frutos, eles vão ficando cada vez menores. Tá joia? Tem essa relação aí
do balanço entre nitrogênio e potássio que eu preciso tomar cuidado, tá? Época de pegamento, não posso exagerar no nitrogênio, porque eu vou fazer ela vegetar muito fortemente e ter a queda de frutinhos, de chumbinho, tá? Então são cuidados que a gente deve ter aí para a gente alcançar boas produtividades. E isso principalmente nas condições que nós temos hoje de greening, tá? Então aqui, se a gente parar para observar, praticamente 100% das plantas tem algum nível de greening, tá? Um ramo, a planta toda, tem plantas mais ou menos debilitadas, mas a gente tem, tá? E não sei se vocês sabem, mas a bactéria do greening desce até o sistema radicular e entope o sistema radicular, aí prejudica a absorção de água, de nutriente. Então isso agrava, né, o manejo nutricional, a gente precisa ser mais perfeito nesse balanço nutricional. Tá joia? Obviamente a gente fica aqui para bater um papo, a gente fica à disposição. A minha parte é essa, tá? Muito obrigado, novamente é um prazer recebê-los aqui. Jamais imaginei estar falando para vocês, para produtores. É um prazer, uma alegria, uma satisfação, tá? E aí eu vou passar a palavra ao Newton, também tem uma complementação, e aí depois a gente fica à disposição.